360. Aguarde. A partir deste instante, o programa Na Sua Companhia. A entrevista, o debate, a prestação de serviços, o compromisso com o ouvinte. Na Sua Companhia. Apresentação e direção, Neise Ventura. Olá, amigos ouvintes, estamos de volta e o programa Na Sua Companhia está começando e que bom que vocês estão aí. Estou com vocês todas as terças-feiras, sempre às 4h, com Cristiane Azamor no quadro Momento Psi. E é só acompanhar aqui na Band 1360 e pela nossa página do Facebook. Eu falo do Rio de Janeiro, de olho no 7 de setembro. E o povo brasileiro continua rindo. Então, como anda o panorama histórico do Brasil? Porque o dia 7 de setembro acaba sendo apenas um feriado nacional. E a injustiça, a corrupção afastam as pessoas da memória nacional? Pois é, 7 de setembro de 1822. O que mudou no Brasil desde então? Estas e outras questões serão discutidas aqui na Sua Companhia. Você está acompanhando o programa Na Sua Companhia, né? Tendo perguntas ou comentários, é só enviar o seu recado pelo site do programa nasuacompanhia.com ou na página do Facebook, né? E fiquem ligados. Vamos para o debate, Arquimedes? Na Sua Companhia, debate. Tudo gente da gente, né, Isoneto? Pois é, amigos, hoje nós vamos fazer um balanço do dia 7 de setembro e avaliando o ânimo e a autoestima dos brasileiros. E para este debate convidamos o historiador e professor Milton Teixeira, a psicóloga e escritora Cristina Montenegro, o cientista político e professor Walter Duarte e o advogado Caio Almendra. E a novidade de hoje é a estreia do quadro com a Cristiane Azamor, o quadro Momento Psi. Boa tarde, meus amigos e parceiros do programa. Boa tarde. Boa tarde, Neise. Boa tarde, ouvintes. Pois é, e tudo começou no dia 7 de setembro de 1822. O Brasil tornou-se independente. Tornou-se? Né? Como é que é isso? De quem para quem? Pois é. E por que, professor Milton Teixeira, né? Por que o 7 de setembro acaba sendo apenas um feriado, né? Sem grandes movimentações, as pessoas não saem mais às ruas para comemorar a data? Olha, é interessante que o próprio príncipe Dom Pedro não considerava o dia 7 de setembro de importância alguma. Na verdade, ele dizia que a independência do Brasil se deu a 12 de outubro, quando o povo o aclamou como seu chefe. E eu estou com ele. 7 de setembro foi um grito no meio do mato, não tinha muita gente para ouvir, ele com uma diarreia fenomenal, já estava começando poluindo os rios de São Paulo, poluindo o rio Ipiranga. Então, segundo os testemunhos, ele tinha de apear do cavalo de meia em meia hora para obrar, meia hora para obrar. Vai ver que daí veio a expressão obra do governo. E a independência era celebrada dia 12 de outubro, durante a sua administração. Depois ele manda uma carta para o Dom João, e Dom João dá uma gozada. Como é que você fala a independência do Brasil se eu já tinha feito isso em 1808? Mas, seja como for, o dia em si é mais um mito criado, né? Um mito criado.
E de independência mesmo, nós mudamos de patrão. De Portugal passamos para a Inglaterra, que era o que os ingleses queriam. Eles, inclusive, forçaram um pouco a barra para que Dom João reconhecesse a nossa independência, porque eles queriam entrar aqui, né? Queriam fazer comércio com isso daqui. E, na verdade, nós ficamos dependentes de outros e, de uma certa maneira, hoje, todos nós somos interdependentes. Você não tem uma independência... Assim, nesse distrito da palavra, ninguém mais caminha sozinho. Isso aí já é coisa do passado. Mas essa motivação, né, de comemorar a grande data, tudo em função disso, como é que é? É porque nós tivemos, em época recente, movimento militar aqui de 64 que transformava essas datas em ícones. Então, se você entrava na celebração, você era um entreguista, você era um cara que colaborava com o sistema da época. Então nós ficamos com uma certa ojeriza a essas datas cívicas. Inclusive os deputados clamaram, contra isso, o Márcio Moreira Alves pediu que nós não celebrássemos o 7 de setembro. Teve toda uma... E isso ficou marcado, né? Celebrar o 7 de setembro era celebrar o governo, era celebrar a ditadura, era celebrar a falta de democracia. E isso acabou pegando, e nós não temos, então, nunca tivemos essa afeição pelo Dia Pátrio desde então. Além do que, o 7 de setembro foi um movimento para as elites, né? O escravo continua escravo, o pobre continua pobre, e não houve grandes mudanças depois disso. Porque foi um movimento popular, não, né, professor Walter? Não, de jeito algum. De jeito não algum. foi. Então, esse distanciamento... esse o distanciamento... Havia alguns homens instruídos, até no Brasil, se havia alguns homens instruídos, ou seja, alguns bacharéis, eles tentaram fazer uma Constituição, mas foram barrados. Não entenderam que Dom João voltou para Portugal, dando um golpe de mestre, para jurar uma Constituição lá, e ficar com os poderes executivos controlados. O que ele fez? Nomeou Dom Pedro príncipe regente, exatamente para ele não ter os poderes controlados. E aí fazem uma Constituição para controlar os poderes dele. Olha, que brincadeira, né? Ele logo em seguida respondeu, não, vamos fazer outra. E foi feito outra. O próprio Dom João disse isso. Pedro, se o Brasil se libertar, antes seja para ti do que para alguns desses aventureiros. Aventureiros somos nós. Pois é, aí a gente escuta assim, independência hoje no Brasil é nome de avenida, de clube de futebol, né? Independência financeira. Ou morte. Caio, ou morte. Caio, quando se discute civismo, independência, lembra o 7 de setembro? Isso nem... A gente tem uma cidade desmobilizada, né, Neise? É uma coisa incomum, inclusive na região, se você olhar o que é Uruguai e Argentina, para dar dois exemplos cisplatinos, ou mesmo se a gente pensar em exemplos mais distantes, como Colômbia ou Venezuela, qualquer coisa, qualquer atividade é uma boa oportunidade de botar o povo na rua. As pessoas concordam com uma coisa com uma cor, as pessoas que discordam daquela coisa com outra cor e se mobiliza os afetos a cada momento. A gente vive uma sociedade muito desmobilizada. Temos a situação do 7 de setembro, especificamente tem uma história ligada à ditadura militar, e com a morte da ditadura militar também teve a morte das celebrações. Se fazia o grito dos excluídos, hoje em dia se faz no mesmo horário, tentativa de movimentos populares e tudo mais. Mas com a derrocada do PT, na verdade com a chegada do PT no governo, o grito dos excluídos também deixou de ser algo relevante. Então a gente mantém uma celebração que não envolve o civismo, não envolve a população indo para as ruas e discutindo o que é ser independente. E a gente vive um momento muito curioso, porque a relação dependência e interdependência está cada vez mais confusa. A gente vive hoje um momento onde o país está sendo entregue cada vez mais nitidamente, riquezas nacionais vão ser entregues para os Estados Unidos, e ao mesmo tempo um discurso de patriotismo muito, muito esquisito, que confabula com a venda, que aliás não foi tão diferente assim da ditadura militar, porque na década de 60 a gente tinha ainda um pouco mais de indústria nacional e por aí vai. Mas hoje a gente vê uma situação como a venda da base de Alcântara. Acabou de acontecer. E a gente vai ver provavelmente o maior 7 de setembro dos últimos 10 anos. Mas é muito provável que o governo coloque todos os militares na rua, faça paradas, tente fazer disso um momento de celebração nacional, ao mesmo tempo que fazemos o caminho oposto da ideia de independência. Fazemos o caminho da entrega de uma base de lançamento de satélites, uma coisa importante para o mundo,
mundo informacional, poucas coisas podem ser mais importantes do que uma base de lançamento de satélite. E foi feita sem nenhum pudor, sem nenhuma discussão, simplesmente se entregou. Foi aprovado no Congresso com voto, inclusive, de PCdoB, inclusive da esquerda, sem nenhuma cerimônia sobre o assunto, se passou por cima desse tipo de coisa. A gente vive, então, uma dicotomia nessa situação de dependência e dependência dentro do discurso público brasileiro, mas a gente também vive essa dicotomia muito curiosa no mundo, né? A gente vive um ascenso de movimentos nacionalistas, existe uma internacional de extrema-direita agora, com Trump, com Boris Johnson na Inglaterra, sim, e com Bolsonaro aqui, com alguns outros casos um pouco mais esquecidos e um pouco mais assustadores, do tipo Orbán na Turquia, mas em cima de todas essas lutas antiglobalizantes e por cada um no seu e por aí vai, existe na verdade uma grande, já é curioso se dizer isso, né? uma internacional nacionalista, mas em toda essa internacional nacionalista existe toda uma interdependência e uma disputa contra um único país, no caso o crescimento econômico chinês, e a gente vive esse momento curioso onde todo mundo fala um pouco mais da pátria forte, da pátria forte, da pátria forte, e assume um pouco mais que é impossível existir a pátria forte na nossa sociedade contemporânea nesse momento. Pois é. E aí, Cristiana, está faltando, né, com essas, olhando para tudo que está acontecendo agora, está faltando na nossa democracia, né, um crescimento de consciência popular em relação à importância da cidadania, né, de se pensar como um cidadão que também tem todos os direitos, até mesmo de dar a sua opinião, mas não esse tipo de opiniões que a gente vai vendo aí nas redes sociais. Porque isso não é opinião, né? O que a gente vê nas redes sociais não é exatamente opinião, né? É uma coisa bruta, né? Uma coisa narcisista, bruta, né? Eu acho isso, eu quero isso agora e eu quero assim, né? E como os modelos de suposta autoridade que a gente tem também fazem a mesma coisa, né? Eu vou me repetir, como toda vez que eu venho aqui, eu não acredito em transformações ágeis, rápidas, eu só acredito em transformações muito lentas e realmente desejadas. E essas transformações todas dependem de educação, de processo de educação. Então, eu vou me repetir. Isso que está aí só se transforma com educação, não é para agora, não é para os nossos filhos, não é para os nossos netos sequer. E isso, se houver um número significativo de pessoas que desejar de verdade, não é essa coisa de querer de plástico, né? Esse pensamento de plástico, esse nacionalismo de plástico ou fraudulento, né? Uma fraude, uma fé fraudulenta, né? Uma religiosidade fraudulenta, um nacionalismo fraudulento, é tudo de mentira, né? Não é à toa que esse último processo eleitoral que a gente passou se baseou em mentiras, né? É uma consequência do que está no ar, infelizmente, nesse momento. Bom, isso é uma consequência assim, muito natural em relação à própria globalização, né, o uso das redes sociais, né, e aí vem toda essa questão de dominação. Mas a Cristiane queria colocar... Eu achei interessante essa questão que a Cristina falou, né, e ela mencionou o cidadão, né? Nós somos cidadãos, não é? Exercemos a cidadania. Que é ser cidadão. Exatamente. Nesse imediatismo, não é? Nesse achismo, né? nesse movimento bruto, não é? O que nós somos, afinal de contas, né? Porque quando a gente pensa no cidadão, a gente pensa no coletivo, não é? Na polis, né? No Estado. Nós temos direitos, né, políticos, exatamente, temos direitos sociais. Exatamente. Temos escolas, e um outro ponto importante é essa questão, né, que o Milton estava falando da interdependência. Nós somos seres gregários, né, e aí é interessante a gente pensar na independência absoluta e relativa, né, nessa independência absoluta, não é que sou independente. Não, nós temos a nossa independência, né, mas é uma independência relativa, né? Pois é. Vem falando há algum tempo
que da década de 70 para cá os valores individualistas foram crescendo, tomando conta da sociedade. O Brasil não é o país que enraizou o individualismo nele, mas recebe, é uma coisa estranha, que está disseminado hoje no país, não tenha dúvida alguma, e que torna, na verdade, muita coisa sem destino aqui dentro. Agora, e o pior filho do individualismo é o liberalismo. E o liberalismo está tomando conta da política brasileira. Essa aqui é a questão mais dura que nós estamos vendo aí com essa quebra de direitos sociais. Enfim, vamos ser claros, o liberalismo está em cima de teorias absolutamente defasadas mesmo, vencidas, teorias que não vingaram no mundo e que, por uma razão que eu não consigo entender aqui no Brasil, ou talvez entenda pelo crescimento do valor do individualismo, ele reapareça aqui como que estivesse renascendo no mundo. O mundo não é assim, mas nós estamos abrindo dessa maneira e nos entregando. E aproveitando para entregar, enquanto todo mundo se protege, temos um governo aí que acaba, aliás, desde Fernando Henrique, né, vem essa coisa de, o que eu percebo de entregar. É que o país já estava ensaiando. Agora, o problema da nossa sociedade, na época do Fernando o problema da nossa sociedade é que ela perdeu o controle dos seus valores. Uhum. Não é uma sociedade que, se nós olharmos, por mal, não quero estar em juízo de valores nessas coisas assim, mas nota bem, instituições como a família foi para o brejo. A escola pública foi para o brejo. E até o serviço militar obrigatório foi para o brejo. Saúde. Tem coisas. Saúde também. Saúde, não, é saúde, só que a saúde não tem não seria educativa, vamos dizer assim, de caráter educativo. Essas outras coisas que eu falei seriam. Então o país perdeu o controle disso tudo. E então vive o individualismo mais extremista que eu já vi, porque as pessoas elas querem até ter liberdade absoluta, que é próprio do individualismo, mas você começa a ver no Brasil, em qualquer contato na rua, eu fico bobo. Será que eu virei antissocial? Não virei antissocial. Mas é que eu vejo que a falta de educação é total. A pessoa você está no caminho assim, você está dando aula, o aluno, eu digo, por favor, desliga o celular. Você está. Não pode, mas vem cá, meu filho, você prestar atenção na minha aula é uma das coisas que fazem parte das minhas condições de trabalho. E você não quer me dar condições de trabalho? Prestar atenção no que eu estou falando? Então, assim, desse jeito. Você que não é pode... direito sem respeitar o direito do próximo. Uma coisa, se eu estou trabalhando, você é meu aluno, caramba, se pegar no sono pegou, é uma coisa inocente, mas, pelo amor de Deus, ficar no celular, isso é toda a aula. Estou aqui pensando assim, será que há como repetir o grito do Ipiranga? Já disse tudo, né? Vamos por aqui não deu certo mesmo. Não deu, né? Virou essa bagunça, vamos com seus quereres, né? Se não for do meu jeito, é de jeito nenhum. Então mas eu acho que exatamente esse é o problema, fazer as coisas aqui no grito. Não, o Dom Pedro não dava valor nenhum àquele dia específico. Ele achava, e eu concordo com ele, que a independência se constrói com outros valores. Tinha gente com cabeça ali na corte, tinha um José Bonifácio, que planejou um futuro para o país, fugiu da ideia de uma republiqueta fácil, como nossos vizinhos caíram, planejou um regime monarquista parlamentarista que sobreviveu por um bom tempo e deu uma certa estabilidade ao país e pôde manter um país unido deste tamanho, uma vastidão colossal e com poucas ligações internas. Mas... realmente, o império foi uma necessidade para que se mantivesse um regime de força e, ao mesmo tempo, tivesse uma constituição liberal para as elites, para manter esse país coeso. Mas, coeso entre aspas, né? Porque o escravo não conheceu o seu 7 de setembro, até 1888, e depois pôde curtir a miséria em liberdade. Continuou um excluído. A massa da população excluída continuou crescendo. E quanto mais excluído aí, né? Exato. Vamos olhar então, independência vai ter, se realmente a elite vai ter a sua independência. Essa pode gritar à vontade. Nós. Bom, meus amigos, né? Vocês aliás, estão... é bem sintomático. Dia 2 de setembro faz aniversário do incêndio do Museu Nacional no antigo Palácio Imperial. Ou seja, um país que acaba com o seu passado. Não demite ninguém é preso, não é feito inquérito, não dá em nada.
e perdeu-se todo o acervo e fica por isso mesmo. Pois é, para que passado? Caio, e o seu 7 de setembro? Eu vou participar do hábito melancólico da esquerda carioca de ir na Uruguaiana, participar do grupo do Grito dos Excluídos, ouvir o que resta de movimento campesino e sindical brasileiro falar. É um hábito melancólico porque a gente tem que perceber que eles morreram. Tanto o movimento campesino quanto o movimento sindical brasileiro está num ferido de morte, de uma forma bastante difícil de se manter, numa situação muito complicada, aliás, mundo afora, da relação capital-trabalho, da relação do trabalhador, onde cada vez menos as pessoas têm um patrão para qual reivindicar alguma coisa. A gente está cada vez mais com uma situação de trabalho uberizada, onde o seu trabalhador, o seu empregador é um aplicativo, é uma matemática, é uma chave que você não pode se insurgir contra. Ele não é mais um mestre no ponto de vista aqui psicológico e clássico, alguém que você possa, tal qual o seu pai, fazer birra com e reclamar por direito. Você não pode mais. Ele simplesmente não ouve isso, ele não é um ser humano para ouvir isso. A gente tem uma desagregação completa do nosso movimento campesino também. A gente está numa situação muito difícil no campo, um avanço grande do latifúndio frente à propriedade da terra. Por isso tem sentido ainda participar desse ato cívico de tentativa de comemoração de um patriotismo dos de baixo, por assim dizer. Mas ele é muito melancólico. A gente vive uma situação muito triste em que o Brasil perdeu toda a sua pluralidade democrática, ficando com um discurso entre extrema-direita e direita. A gente tem uma disputa política entre Bolsonaro e Rodrigo Maia, que é uma disputa política dentro praticamente do mesmo campo, com acordos mínimos para um lado e para o outro, mas não há um contraponto. Quase todo mundo falou, não, a esquerda só debate entre si e tudo mais, mas hoje o Brasil chegou-se a um ponto onde ele basicamente debate Bolsonaro com Rodrigo Maia, ou seja, direita com direita e direita cada vez mais violenta. Eu tenho uma preocupação de, além dessa melancolia, de realmente pensar novos patriotismos mesmo. Existe uma frase que eu implico e às vezes uso, mas implico com ela um tanto, que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. É uma frase bastante comum na política brasileira. Eu acho que a ideia de que a gente tem que defender, ser feliz e orgulhoso por ter uma pátria grande é uma ideia muito, muito esquisita. Mas eu acho que a gente tem que construir algo no Brasil que nos dê orgulho, razão de se orgulhar. E esse algo não são grandes aviões, não é uma grande guerra, não é uma matança no exterior, não é um grande monumento. Todos esses momentos que a gente tentou entrar nessa ideia de Brasil grande a partir dessas construções, a gente teve primeiro, fracassamos nisso, não conseguimos, e depois tivemos grandes decepções para o povo, decepções populares. Eu acho que a gente deveria se orgulhar um pouco de como a gente tentar transformar o Brasil e se orgulhar dessas transformações do Brasil para o brasileiro e não para os grandes monumentos, os grandes símbolos. Eu acho que você tocou, sabe, Caio, em algo muito importante, que primeiro você está indo do seu 7 de setembro lá para o movimento dos excluídos, Sim. né? E a gente vê toda uma trajetória de propaganda eleitoral, quando eu vou cuidar das pessoas, né? Eu me transformo num mito. E o que o político ele percebe essa carência, essa necessidade da população ser vista. Só que eles, nesse momento, eles não colocam para a população, quando eles tomam o poder e falam e tem que agir como eu vejo vocês. Né? Então, enquanto não tiver esse movimento que é real, necessário dentro de um sistema político, dentro de um país, enquanto a sociedade não se perceber vista, ela vai ficar nesse movimento de exclusão, né? Ressentida e sem saber para onde ir. Está todo mundo e todos fora do lugar. Neise, né? O Brasil tinha uma cultura popular que foi reprimida durante muito tempo, mas que conseguiu finalmente se soltar. Agora essa cultura desapareceu. Quando o grande desenvolvimento dos meios de comunicação de massa acabou sepultando, matando a cultura popular brasileira. E um povo com a cultura popular brasileira assim, morrendo do jeito que morreu. Cá entre nós, uma música popular lindíssima, né, que tinha de todos tudo, arte popular de todo jeito, e tudo isso se perdeu
tudo isso se perdeu, e exatamente na época do desenvolvimento dos grandes meios de comunicação de massa. É aí que eu digo a você, esmagaram a cultura brasileira a troco de quê e por quê? A troco de quê e por quê, Cristina? Aí fica complicado, porque eu não acho que foi esmagado. Pode ter segmentos dela que estão um pouco mais escondidinhos, porque é do interesse realmente da elite ocultar e de dificultar o acesso educacional a esses segmentos. Mas esses segmentos mortos não estão mesmo. Uma semente, quando está dentro da terra, ela não está morta, ela só está em germinação. E o que fica mais difícil é exatamente a expressão do desejo do público, né? E o desejo do público só vai ser desenvolvido, volto a me repetir, com um processo educacional muito longo. Mas as coisas estão aí. E também, por outro lado, eu não desqualifico, eu não consigo. Se eu falo cultura para mim é uma coisa muito ampla e multifacetada. Então, eu não desqualifico expressão de cultura alguma. Então, por exemplo, o funk é cultura popular também. Se não agrada a algumas pessoas, lamento, mas é uma expressão também popular, de cultura popular, é fortíssima, né? Então, estou dando um exemplo, porque é um exemplo bem bandeira, vamos dizer assim, bem bandeiroso, né? De um movimento popular que tem força cultural, né? E o outro movimento cultural que está tendo, que mantém, como mantém desde a história do Hamlet, o seu poder, a sua potência no mesmo lugar, é a potência do clown, do palhaço, do humor, do riso, né? Como sempre, aliás, como você lembrou o Pasquim, mesma coisa. Hoje em dia, uma das possibilidades que a gente tem de dar um polimento no nosso senso crítico e de ver o polimento do senso crítico do grande público atingido é através dos comediantes, dos humoristas, né? Isso também se mantém e isso também é cultura popular. Onde é que anda por favor, onde é que anda esse humor? Eu não estou vendo, não tenho visto esse humor. Então, só lamento. Você quer que eu te recomende? Quero você me dar uma relação aí que eu gostaria de ver. Você quer dica? Gente, pode fazer propaganda? Eu vou fazer propaganda aqui. Pode fazer à vontade. Se é coisa de cultura popular, tem o pessoal do Porta dos Fundos. Inclusive, o Porta dos Fundos tem um poder muito grande, porque ele também está ligado à rede social, né? Ele está até mais ligado à rede social do que as empresas televisivas. Então, o Porta dos Fundos é visto lá no interior de Roraima, do Piauí, não sei de onde, né? E tem um poder de polimento de senso crítico gigantesco, né? Ou então, se quer um exemplo dentro das grandes empresas, o Zorra Total. Perdão, pessoal do Zorra, se tiver alguém ouvindo, não é mais Zorra Total, é Zorra só, que é uma equipe nova, né? E essa equipe é poderosíssima também, e está dentro de uma empresa que, inclusive, tem no seu jornalismo, tem uma postura altamente conservadora. O que eu tenho observado... Não, eu não sei, há problemas sérios, porque essa questão cultural, ela passa para o seguinte: pode existir funk, pode vir o que vier à vontade aí por aí. O problema é que isso esmagou os antecedentes. Esse é que é o caso. Mas aí a gente está nesse você movimento... Você nota o espírito crítico, por exemplo, das marchinhas de carnaval. Elas... Você nunca ouviu Edu Krieger? Hein? Edu Krieger, você nunca ouviu as músicas do Edu Krieger? Todo carnaval, só o Edu lança um monte. Tudo bem que lança, mas eu não tenho, honestamente, embora tenha me ligado a isso, procurado ver popularidade dessas coisas, grande a expressão de massa. Aí eu já vou questionar o teu desejo de procurar. Você está procurando pouco. Eu vou procurar. Eu tenho 70 anos e estou acompanhando isso, como é que você não acompanha? Não, mas se chega em mim que tenho 70 anos... Mas
Aí a questão, onde é que você está acompanhando isso? Em que lugar que você acompanha? Gente, televisão, porque inclusive o campeonato das marchinhas é transmitido até por televisão. Eu vi, mas aquele campeonato de marchinhas, rádio, nós, toca, de péssimo nível, por social. sinal. Tem essa paciência, né? O que eu acho que está acontecendo Bom, não dá para pular carnaval com Mozart, realmente. Não é com pular carnaval com Mozart, tanto que as pessoas pulam carnaval com as marchinhas antigas. Pois é, com as marchinhas antigas que pulam carnaval. É uma questão... Com essas atuais, não. Eu prefiro as faces multiplicadas. Eu não gosto de segmento só. O que eu percebo hoje? Na verdade, o que é real, quando a gente diz sim para uma coisa, a gente está dizendo não para outra. E quando estamos dizendo não para uma coisa, estamos dizendo para outra coisa não. E eu, por exemplo, prefiro dizer sim para muitas. Cuidado, que era o Goebbels que afirmava isso. Cuidado, que era o Goebbels que afirmava isso. Então, se a gente parar para pensar, e eu prefiro olhar... E se a gente parar, Walter, vamos aqui focar aqui, né? Que nós estamos falando de algo muito maior, né? Que é a questão da exclusão. Então eu vejo que as pessoas elas estão vivendo dentro de um canal, de uma rede social, e elas estão excluindo muitas outras coisas. Eu entendi o que o Walter trouxe na questão do sentimento de família, aonde as pessoas estão... das opiniões. As pessoas elas estão muito voltadas para os seus quereres e delas todo mundo fica invisível. E aí quando alguém fala alguma coisa ou outra, principalmente nas redes sociais, a gente vê que todo mundo quer ter razão. Eu tenho razão, meu ponto de vista é o que vai prevalecer. E eu acho que isso está muito envolvido no tema que nós estamos trazendo hoje aqui, que é a questão da autoestima. Isso aí que eu queria falar, né? Exatamente isso. Quer dizer, nós, claro que temos manifestações culturais cada vez mais, né, robustas, enfim. Mas nós temos, o que eu observo é que nós temos, sim, um movimento de calar a cultura, a nossa cultura, né? Um movimento mais macro da gente não valorizar o que é nosso, né? A cultura é o que é nosso, né? E se a gente não valoriza, exatamente, e se a gente não valoriza o que é nosso, cultura mestiça não era a preferencial. Isso. Esse é um caso sério. Exatamente. Então, assim, é um movimento mais macro, não é? Da gente não valorizar o que é nosso, porque quando eu não valorizo o que é meu, a minha autoestima tá abalada ali, tá mexida, não é? E aí eu vou precisar de um outro, nomear alguém mais forte, que eu confie, eleger um mito, não é? Para cuidar de mim, né? Porque eu estou enfraquecido. Vocês vão falar uma coisa, é difícil isso que eu vou falar, até da comprovação. Até no Brasil, a questão do futebol, a seleção brasileira, ela está aculturada. Ela não joga futebol brasileiro típico, como jogava, não. Ela está aculturada, academicizada, alguma coisa assim. É que eu tô o espetáculo esportivo, né? Do ponto de vista de vocês, né? Isso que o Walter está trazendo não é só no universo do futebol, mas a gente vê muita manipulação, um domínio muito grande. Como é que você avalia isso, Caio? Você que é jovem, que está aí do outro lado, né? Que está com essa... Em relação à discussão do carnaval, estamos dividindo o microfone e preferi ficar quieto. Eu sou um amante do novo carnaval carioca que ressurge no início da década passada. Eu acho que ele surge no que o Tom Zé chama de estética do arrastão, de misturar todas as coisas e criar novas coisas. Eu acho que, em parte, apesar de ouvir cantigas, marchinhas críticas e tudo mais, a gente foi perdendo isso muito por conta de uma mudança do meio. Você teve um momento que havia concurso disso na rádio, que era um sistema centralizado, era popular porque todos ouviam aquilo. Ou depois na TV, era um sistema também centralizado, havia os festivais e tal, e se centralizava as coisas. Hoje a gente vive uma cultura de nichos. Em parte, uma cultura de nicho significa que um grande cantor morre e boa parte da população diz: quem era esse cara mesmo?
E a gente viu mais de uma dessas situações. Fica de conhecendo morrer depois que ele morre. E a pessoa vendeu mais de 1 milhão de discos e a maioria da população não conhece porque não existe essa centralização. Isso. Especificamente em relação à cultura popular dessa, que a gente entende como uma cultura de favela antes do funk e o funk ter lavado, eu acho que a culpa não é do funk, eu acho que a gente tem que discutir um pouco a economia das favelas em pontos muito interessantes. Eu vi, quando era adolescente, um filme chamado Último Bandoneon, que era um filme sobre o último bandoneon, o último cara que consertava um instrumento típico parecido com uma sanfona, que era muito usado na Argentina. Quando acaba esse luthier, acaba essa música. A gente deveria fazer um filme brasileiro chamado A Última Cuíca. O funk chega porque os luthiers foram embora. Porque você tem uma dificuldade de renovação de cuiqueiro no Rio de Janeiro real. Tem uma grande amiga que é cuiqueira, sou fã de vários cuiqueiros. Quem escreveu O Último Samba da Mangueira é uma cuiqueira do qual sou grande admirador. Porém, sejamos reais, se você não construir um instrumento, não tem como tocar um instrumento. Existe uma coisa específica da economia das favelas que a gente não está discutindo, e que aí o funk chega porque ele é muito barato de ser feito. Você tem um único instrumento, que é um computador. Hoje em dia você tem um único instrumento que pode ser um celular. E você consegue fazer um funk inteiro com um único celular. Mas eu acho que são esses dois fenômenos. Primeiro, vamos discutir a economia das favelas, como é difícil hoje em dia, como as pessoas trabalham mais, as pessoas moram mais longe, é difícil ter esse espaço para a cultura. E segundo, vamos discutir como é que se verticalizava e as coisas se tornavam populares, como é que todo mundo conheceu a Cabeleira do Zezé. E hoje em dia é muito mais difícil, porque pode ter alguma coisa que venda 1 milhão de discos, o cantor morre e os outros 1 milhão que não ouvem ele não sabem quem o cara era. A gente viveu essa situação 2 vezes nos últimos 5 anos. Mas os blocos têm um poder. Os blocos têm um poder. A gente tem um momento que bloco consegue mobilizar 1 milhão de pessoas na rua. A música que eles tocam são muito mais diversas do que antigamente. Antigamente um bloco tocava uma mesma música um carnaval inteiro. Hoje em dia eles tocam tudo quanto é tipo de música. A musicalidade é mais diversa. Existe uma cultura popular viva no Brasil. É impossível existir um povo sem sua cultura popular. O que a gente tem que discutir quais são os mecanismos de acesso dessa cultura popular ao centro, quais são os mecanismos de acesso dessa cultura popular a um espaço mínimo para mobilizar a sua economia, como é que as pessoas que lá estão não conseguem viver da sua cultura, viver da sua música. Esses são os problemas que, na minha opinião, são mais fortes na discussão sobre isso. Por último, eu queria só comentar uma coisa, como amante de funk. É muito curioso, mas a gente tem funk que toca Chopin no meio, que faz mixagem de Chopin, que faz mixagem de Bach. Sim, funk veio do maculelê. Não, a gente está falando aqui, sabe, Caio, O funk veio do maculelê. Então, nós estamos falando... reconhecer isso é uma loucura. Sim. Nós estamos falando aqui, então, desse Brasil do contraste, né? Mas ele ainda não conseguiu se desenvolver na sua integralidade, professor Milton. Olha, o que foi posto aqui pelos colegas mostra exatamente esse sentido, pela busca de um crescimento de uma cultura nacional, de uma nação com memória, com cultura, com manifestações. Isso é o sentido da independência. Não é marchando no 7 de setembro. O 7 de setembro, aliás, falando em humor, que foi falado há pouco, já dizia um grande sábio, por que levar a vida a sério se todo mundo nasce de uma gozada? Então, dia 7 de setembro, eu vou fazer uma palestra na Quinta da Boa Vista, olha onde? Falando de fofoca, segredos e revelações da independência do Brasil. Então faz uma pequenininha aqui pra gente. Vamos lá. Dia 7 de setembro, às 11 horas da manhã, na antiga capela da Princesa Isabel, hoje restaurante da Quinta da Boa Vista, palestra gratuita, como falava aí, certo ex-presidente, palestra de grátis, a quem quiser, palestra de 1 hora de duração, e vai ter até um cafezinho da manhã, assim, para os ouvintes, pode aparecer, não vai rolar bunda lelê, tem estacionamento, tem ponto de táxi, o Uber vai lá, dentro da Quinta da Boa Vista, logo num lugar bem simbólico ali. E esse vai ser meu 7 de setembro. Vou celebrar o 7 de setembro dando aula. Olha, que show. Walter, e o teu 7 de setembro? Vou passar em casa estudando, com toda certeza. Que é outra forma. Não, estudando o Brasil, né? Ficando perplexo cada vez mais com as coisas que eu vou catando aí no correr das instituições políticas brasileiras, né, que são umas coisas muito mal praticadas, e
chegando, né, a conclusões que minha Nossa Senhora de dar cabeçada na parede. E o pior é que essa gente nós elegemos. Eu acho que está na hora da gente dar um sim para tudo isso, ver como essa é que as gente coisas nós vão, elegemos. né, se acalmando. As lendas que existem também dentro do Brasil, né? Tem muita lenda a respeito de, poxa, a Carta del Lavoro está na CLT. Isso é mentira. A Carta del Lavoro está na Constituição do Estado Novo, na CLT não está. Ali ela está. Essas coisas todas. Por exemplo, estou dando um exemplo. Você está trazendo uma questão, né, que você vai tirar o seu 7 de setembro para estudar, e eu acho que isso fica como uma boa dica para as pessoas começarem a estudar o que de real ela está ouvindo, né, do que ela está vendo. É a maneira de você construir o país, estudar e dar aula. E nós não sabemos marchar. Aliás, pelo meu physique de rôle, dá para ver que eu não sou bom para marchar. Eu gostaria de acrescentar se divertir também, porque se divertir é revolucionário. Sim. Segredos e revelações, fofocas. Principalmente quando, ótimo, não é? Uma fofoquinha boa numa hora boa. Eu detesto fofoca, quando eu sei de uma eu passo adiante, exatamente. Para não ficar com ela, eu acho isso um absurdo. Se divertir é revolucionário, principalmente numa gestão de morte. Né? Que elogia a morte, que elogia o ódio. Né? Então, se a gente está sob uma gestão que faz um constante elogio da morte e do ódio, se divertir é uma maneira, uma arma maravilhosa. Mas é claro, mas eu me divirto estudando e dando aula. Hoje de manhã me diverti muito dando aula. Sim, isso não tem dúvida, isso é a minha vida, mas o riso é fundamental. O riso é fundamental. E volto a lembrar, para quem não sabe, eu me referi ao Hamlet, e de repente tem gente ouvindo, né, o programa e não sabe por que eu falei do Hamlet. Né? No Hamlet é uma história onde acontece um crime e quem revela o crime são comediantes que são convidados a ir ao palácio. E eles constroem uma peça e, através da peça, eles revelam, esclarecem o crime que aconteceu, com riso, com brincadeira, né? E exercendo o seu ofício de divertir os outros. Então, por isso que eu citei o Hamlet, só para quem possa não saber. E eu acho assim, ter o lazer, se divertir, mas não se distrair. Faz sentido, Caio? Faz, eu acho que dormir a pata bem distraída, né? Sem perceber que era subtraída. Eu tenho a impressão de que a gente está um pouco anestesiado por um volume de informação. Recentemente eu tive uma discussão com um amigo meu historiador, que um meme recente comum, que é como é que os historiadores vão explicar esse tempo histórico. Aí um outro amigo meu historiador disse, não, vai ser muito fácil, não falta fonte. A gente tem informação para dedéu. E a gente tem aquele mesmo problema. Às vezes você tem excesso de informação e por isso você não consegue entender o que está acontecendo. Eu citei recentemente num texto a situação da ambientalista mirim Greta Thunberg, que é uma menina de 16 anos de idade sueca que está tentando salvar o mundo da forma dela. E ela é autista, né? Ela tem Asperger, ela tem uma dificuldade muito grande de se impor em palco. Ela fala duro, pesado e por aí vai. Mas não conhece esse jogo social, não sabe lidar com o jogo social. Sabe lidar com essas coisas, mas ela tem uma frase muito boa, que ela diz, eu tenho mutismo seletivo, eu só consigo falar do que é importante. Falar é muito difícil para mim. E eu estou aqui falando sobre o aquecimento global. E no final das contas, o que ela está mostrando para a gente é que, às vezes, o excesso de fontes não é uma vantagem para entender as coisas. A gente vive uma sociedade muito histérica, a gente vive uma sociedade que descreve, que fala muito, que é muito expressiva e performática, e que muitas vezes é pouco contemplativa e por isso muitas vezes se distrai e não percebe as coisas. Eu acho que a grande ilusão sobre a nossa distração hoje, a grande questão sobre a nossa distração é essa. A gente não está distraído quando a gente não está distraído quando a gente fica quieto, a gente está distraído quando a gente fala demais, a gente está distraído quando a gente escuta pouco, a gente está distraído quando a gente mobiliza pouco, porque a gente está a cada momento no último sensacionalismo e por aí vai. Eu vou dar um exemplo simples que é o do dia para ficar bem claro. Ontem o governo anunciou que vai reduzir as bolsas da CAPES de pesquisa em 50%. Metade das bolsas de pesquisa do Brasil vão acabar. Eu sei que muitos dos nossos ouvintes não são pesquisadores, mas sem pesquisa todos os trabalhos ficam mais difíceis. O seu trabalho, qualquer que ele seja, vai ficar mais difícil. O lucro das empresas vai ficar mais difícil, o trabalho do governo vai ficar mais difícil, todos os serviços sociais ficam mais difíceis com menos pesquisa.
Hoje a gente está discutindo ideologia de gênero, que é uma coisa que não existe. Que é uma frase que se colocou para descrever um campo político que não tem nenhum sentido ser chamado. Aliás, foi dessa forma simbólico. Dia 2, cancelar as bolsas do CAP, o aniversário do fim do Museu Nacional. Está coerente. Está coerente. Tá acabar projeto, com a né? cultura, Está dentro do projeto. Está muito organizado. Eu bato muito nessa questão. questão. Uma notícia muito relevante. Hoje a gente teve uma notícia Estão seguindo o cronograma. Na prática. O que na prática vai significar, a gente vai discutir o pouco relevante, a gente vai esquecer a mão do muito relevante na história. Exato. Só para fechar uma coisinha sobre ideologia de gênero, eu disse que não existe. É muito importante discutir sexualidade no nosso momento. É muito importante você entender, lutar, combater a violência sexista. É muito importante todas essas coisas. Sim. Esse campo de estudos de ideologia de gênero, que quer falar, vai fazer não sei o que, isso aí é mentira de Isaac. São duas coisas completamente diferentes. Mas tudo para distrair. E é isso que eu acho que, quando eu fiz essa provocação para você, é porque quando a pessoa está distraída, ela fica congelada também. Sim. Então, ela fica ali numa repetição, no pensamento obsessivo, e um pensamento obsessivo e um sentimento também não dá espaço para mais nada. Por isso que as pessoas ficam tentando dar a sua opinião e querer ter razão em função disso, porque ela está paralisada. Dali ela não age, dali ela não tem poder de reflexão. E é isso, acho que esse é o mal que nós estamos vivendo no planeta, podemos dizer assim, porque nós estamos vivendo uma influência. A verdade é que não há uma verdade. Então, as pessoas vão sempre discutir, vão sempre discordar. Você tem um exemplo clássico da história. Mas hoje está diferente esse discutir, esse discordar. Tudo bem, vamos falar 150 anos atrás. Quando mataram o Lincoln, isso, né? A polícia entrevistou as 1.500 pessoas que estavam no Teatro Ford e que viram o assassinato. Foram 1.500 depoimentos diferentes. Claro, toda opinião ela é subjetiva, já dizia Platão, né? Foram 1.500, até hoje não se sabe o que o assassino falou lá na frente do palco. Mas então, eu acho que alguém aqui na mesa colocou muito bem colocado. Melhor foi o Jack Ruby, né, que matou o Lee Oswald. E perguntaram, por que você matou ele? Eu matei para vingar Jaqueline. Não, o Kennedy mesmo, que levou um tiro, foi filmado, fotografado, visto pelo mundo todo. O americano não aceita que um idiota comprou uma arma ali na esquina. Então vamos pensar aqui também na Terra, né? Foi futebol internacional mundial. O cara comprou uma porra ali na esquina. Vamos também discordar. Gastou $10 para comprar um rifle de terceira mão e deu um tiro na cabeça do presidente. A gente tem um caso aqui que aconteceu pouquíssimo tempo atrás, o candidato presidente foi esfaqueado e tem gente que duvida. Também em setembro. Ele foi filmado sendo esfaqueado e as pessoas duvidam que ele tenha sido, a forma que foi, o que foi. Filmaram o cara era nitidamente maluquinho. Tem filme e tem tentativa de mostrar que houve uma farsa ali, com o filme no detalhe, está subindo. Houve uma experiência assim em Berkeley, que uma aula de sociologia, de um professor dando aula, combinou com um ator entra dentro de sala e dá um tiro de festim. A aula vira um tumulto, depois chama todo mundo à ordem, a aula continua normalmente. No final, o professor pergunta aos alunos, pede aos alunos que façam uma redação do que aconteceu diferente na aula. Você tem 40 opiniões diferentes. Um atirou no professor, outro atirou no fulano, no ciclano, atirou no negro, atirou numa mulher, atirou não sei o quê, o outro que não houve nada de errado na aula, esse deve ser um brasileiro. Então, por isso que é aquela história. Quando você está concordando com tudo ou discordando com tudo, para pensar um pouquinho, tem alguma coisa errada, né? Pelo menos isso, né? Para pensar. No mundo antigo só tinha um observador. Ele escrevia, os gregos venceram, matou, peça não valia porcaria nenhuma. Olha lá, pronto. Nesse cenário todo, né, que a gente está vivendo nesse momento da discordância, da concordância, né, dos excessos, dos mitos, das crenças. Não tem um olho diferente. Como é que vocês... Qual é enfim, que rumo, do ponto de vista de cada um, né, esse país vai chegar, Walter, rapidamente? Olha, que rumo vai tomar nesse momento caótico é meio complicado. Não, porque às vezes a gente é que nem ônibus, né? Freou, arruma tudo, né? Como é que é isso? Sim, mas um país da extensão territorial que o Brasil tem, uma diversidade de qualidade da própria população espalhada por aí, com, eu dizer assim, com esse progressivo individualismo resultando daí. Não tem perspectivas assim, não tem uma visão clara de que você possa pegar essa diversidade toda, né? Porque essa que é a questão, pegar essa diversidade toda e dar a essa diversidade o direito de convivência, digamos assim, ordem entre aspas, né? Não significando com isso nada autoritário, mas botar uma diversidade em ordem não é uma coisa tão fácil assim, ainda mais quando
perdeu o rumo dos valores, né? Essa que é a questão clara. Perdeu o rumo dos valores. O Brasil perdeu o rumo em relação aos seus valores. Ele está... Professor Milton, o que se perdeu nesse caminho todo? Tá? De 1822 para cá. O que nós ganhamos? Caminhão foi aquele caminhão de o que nós ganhamos? Olha, Olha, de pobre. Que uma cai coisa tudo. que ele falou já foi a rejeição ao nacionalismo de caserna da ditadura. Foi um ponto muito ruim. Você quer ver um trabalho de bola de cristal? Então vamos ter um governo de direita, no final vai todo mundo esculachar com esse governo, vai ser processado, vou botar o Bolsonaro em cana, vou eleger um cara da esquerda que vai entregar e roubar do mesmo jeito. Mas não tem ninguém da esquerda para eleger. Significa que agora Exatamente. também está roubando aparece aí. É isso agora? Aí ninguém vai querer mais a direita, aí vão botar um cara da esquerda. O que eu vejo, Neis, aí é que está. O Brasil caminhou durante muito tempo debaixo de um moralismo político exagerado também, enquanto a corrupção comia. Isso também é um desengano danado. Mas caminhou ou continua caminhando nessa questão do moralismo? O moralismo continua bem forte, bem forte mesmo, e você sente isso tudo com ponto, cobrança. Até aquela coisa que dizem que é da FIFA, né? Mas não pode mais xingar nem juiz em campo de futebol. Olha, que papo é esse? O Marco Zero veio na primeira Constituição do Brasil independente. Artigo 1. O imperador está acima da lei. Que maravilha. Que maravilha aí, é isso? Que maravilha. E quem está com o imperador está acima da lei. Pois é. Eu confio nas crianças, eu confio nas Malalas, eu confio nas Gretas, eu confio nas crianças que estão sendo roubadas, crianças e adolescentes que estão sendo roubadas da sua educação, e eu confio no desejo, e quando eu falo desejo, eu estou incluindo também a sexualidade, né? Nesse ponto eu estou com o Caio e não abro. É importantíssimo se falar de sexualidade, viver a sexualidade nesse momento, porque sexualidade é vida, né? A questão dos valores, eu acho que em termos de valores a gente vinha ganhando tanto, né? Família, por exemplo, não é um conceito só que se avacalhou, que se destruiu. Não, família é um conceito que, graças aos bons deuses, se ampliou, né? E pôde acolher muito mais formas de fenômenos que também merecem o nome de família. E isso é muito bom, né? O desejo e a sexualidade não têm como ser proibidos, roubados. E o desejo e a sexualidade e tudo que emana deles germinam vida, né? Assim como as crianças. Então, eu não estou preocupada com pouco tempo, eu não estou preocupada em, vamos dizer, que eu viva muito, né? Então, daqui a 30 anos eu estou com 100 anos. Não, eu com 100 anos não vou ver nada tão maravilhoso assim. Mas eu tenho certeza que as crianças que virão, e que já estão aí, que virão, vão construir uma boa virada, principalmente, provavelmente, as crianças meninas, as crianças LGBT, as crianças trans, principalmente essas, porque essas têm reflexões em germinação dentro delas muito grandes, que ninguém vai conseguir impedir, né? Você, então, eu confio. Caio, o que você quer ver? O que eu quer ver? Olha, eu tô num momento tão pessimista em relação ao Brasil, porque a comparação que eu trago é com o Congo na década de 90, quando você chegou no neoliberalismo de verdade, reformou o Estado, tirou pesquisa, tirou educação, tirou saúde, cortou tudo que não pôde. Eu queria ver um refluxo, eu tô melancólico e não é à toa, eu queria ver uma volta de um futuro que perdemos, nesse sentido, uma esperança que perdemos. Eu acho que a melhor coisa que nós podemos tirar disso tudo é que esse processo social que a gente vive há 6 anos, desde 2013 para cá, seja suficientemente forte para ter uma reação significativa contra ele, e que seja uma reação criativa, que seja uma capacidade de transformar um pouco. A gente falou bastante de história, a gente esqueceu de comentar uma coisa: o Brasil foi inventado e ainda está para se acabar a invenção do Brasil.
O Império Português era todo feito por feitorias, pequenos portos, pequenos espaços, pequenas fortalezas fortes. Essa ideia de nação brasileira é muito curiosa, porque o Brasil é quase insular, sendo continental. A população que vive fora da sua costa é muito pequena. A gente precisa correr um pouco para construir algo em comum, algo nosso, um ajuntamento dessas culturas nessa estética nova de Arrastão, para fazer um Brasil, para existir uma nação. A gente tem uma construção nacional que ela é toda de cabeça para baixo, ela toda acontece no reverso. Primeiro chega o governante, depois cria a nação. Primeiro chega seu povo, depois cria sua identidade, e por aí vai. O Brasil está para ser inventado ainda. E então, isso aqui é só um ensaio, né? Isso aqui. Você falou da sua melancolia, falou isso tudo, então isso tudo é só um ensaio. Ai, fiquei até mais aliviada, gente. Né? Eu já pensei que já fosse a versão final. A versão final já me choca. Está né? demorando uns 200 anos, mas um dia vai sair. Um dia vai sair um país daqui. Um dia vai sair. Há esperança. Né? Eu vejo como não vou perder a fé. Né? A família está um pouco pessimista porque os filhos atualmente lá teimiam. Né? Porque ninguém mais quer ter filho, só cachorro e gato. Então, um pouco assim também. Eu acho que tem tudo. Aliás, né? é o problema do Japão, o problema desses países. Assim, ninguém mais quer ter filho. O pessoal quer filho que late ou mia. Mas nós estamos falando dos excluídos. Então, vamos incluir também, né? Olhar com amorosidade para todo esse... Ninguém quer adotar a criança, quer adotar o cachorro, quer adotar o gato. Tudo bem, o gato e o cachorro tem seus direitos, já é considerado... Daqui a pouco vai ter direitos cachorrais, direitos felinos, direitos caninos. Não, nós até avançamos numa, né? Porque hoje em dia, os cavalos, né, já não estão carregando as carroças, né? Nós aqui estamos, é isso, Walter? Olha, Neise, o que eu posso te dizer? A mesma pergunta para mim que você fez para ele ali. Olha, Neise, um ponto assim de virada assim do meu sentimento em relação ao Brasil foi durante as 2 eleições do Fernando Henrique Cardoso e depois porque ele venceu 2 eleições por maioria absoluta sem ser um líder de massas, sem ter nenhum comício significativo, e que me mostrou a presença no Brasil daquilo que a gente chama de maioria silenciosa, e aquelas eleições dele marcaram para mim a ausência de participação política de massas naqueles 2 processos. Depois, apesar de serem um pouco mais movimentadas as eleições do Lula e da Dilma, eu não vi também grandes movimentos de massa, essas coisas me desiludiram muito. Em 2013, com aquelas jornadas de junho, eu voltei a ter esperança, e vi até hoje estou esperando alguém que queira, escrevi até um artigo sobre aquelas jornadas, mas eu estou querendo saber, cadê a pessoa de virtude para sentir aquele momento e dar uma condução naquilo. Não apareceu. Então ali havia em 2013 um país pedindo um rumo, na verdade. E esse rumo, na verdade, não veio. E nós tivemos em 2018, um fato único na nossa história, uma eleição decidida no negativo. No negativo. Foi o voto de rejeição que ganhou a eleição. Isso é um fato único dentro da história. Isso não é um bom sinal. Não é um bom Estado. Isso não indica que nós estejamos em um bom Estado, em boas condições políticas. Aí você tirou a esperança que eu não estou tirando a esperança. Eu não paro de lutar. Agora você, assim, eu fico confusa. Eu não estou sem esperança. Eu tanto estou estudando, mas é aquela coisa daquele final do Helena, lembra dessa música? Eu procuro quem me escute. Pois é. Sempre terá um ouvido. No dia da apuração houve um movimento terá uma de massa porque eu escuta estava comendo pizza com os colegas. Quando? Tá de gozação. Quando? 1822? Acha que ele estava comendo pizza com os colegas. 1822. Havia um movimento de massas, pelo menos. Pois é, meus queridos. Olha, nós estamos chegando aqui no finalzinho do nosso debate. Está muito gostoso, muita coisa para a gente conversar, passar limpo também, parar, refletir. Eu só quero que os nossos companheiros aqui do programa Na Sua Companhia, os parceiros e tudo, não saia mais animado, né? Olhando, se pensando um pouquinho enquanto cidadão, naquilo que, com muito mais cuidado naquilo que a gente vai pensando, né? Enfim, então... Eu quero passar aqui para o quadro Momento Psi, avaliando toda isso tudo que você ouviu aqui, não é, Cristiane? Compreender
tudo aquilo que foi pensado, sentido, enfim, e o que do outro lado as pessoas estão ouvindo, Pois né? é, Neise, assim, nós falamos, né, de independência, de reflexão, de informação, de conhecimento, de cidadania. Mas só que nós não falamos de um conceito que eu acredito que seja um conceito importantíssimo, é o único caminho que nós podemos seguir, né, em direção ao amadurecimento. O Brasil precisa de pessoas autônomas. Então, o conceito que fica aqui, a palavrinha que eu deixo aqui para a gente pensar é autonomia. E o que é autonomia? É a minha forma de estar no mundo. Não é? Eu não me torno autônomo de um dia para o outro. Autonomia é um processo que eu vou interagir e criar habilidades. Não é? E quais são os elementos que a pessoa autônoma ela tem, não é? Que eu considero fundamentais. Primeiro, a informação. Eu preciso buscar informação, não excesso de informação, mas eu preciso conhecer essa informação que vem por meio da escolarização, essa informação que vem por meio do estudo, por meio das leituras, não é? E eu preciso essa informação sobre mim mesma, né? Essa informação de como eu me comporto, como eu reajo às minhas emoções, que vem por um processo psicoterapêutico, não é? Então, o primeiro elemento da autonomia é a informação. E aí eu vou pensar sobre todas essas informações, né? Eu vou refletir. Segundo elemento da autonomia, eu vou refletir para transformar a informação em conhecimento. Não é? E aí, para eu agir, para eu tomar decisão, para eu escolher de forma responsável. Então, se eu tenho esse movimento de pegar a informação, de pensar sobre, de refletir, de transformar em conhecimento, eu vou antecipar as consequências do meu comportamento. Eu vou pensar sobre as minhas escolhas. Eu não vou ficar nessa posição de culpar o outro. Eu vou assumir responsabilidades. E então, reflexão, informação, responsabilidade são os elementos primordiais do sujeito autônomo. E a autonomia está intimamente relacionada com a autoestima. Não é? Então, se eu me sinto mais segura, não é? Mais satisfeita comigo, com a minha postura diante do outro, diante da vida, não é? Eu me sinto mais segura, eu elevo a minha autoestima, eu gosto mais do que é meu. Não é? Eu não vou precisar de um mito, eu não vou precisar eleger alguém que fale por mim, eu estou mais segura, eu estou tomando decisões mais responsáveis, eu amplio a minha capacidade de conhecimento. Né? Então, se a gente está falando de ânimos, né? de desânimos e de ânimos, não é? E se a gente está falando de autoestima, a gente tem que falar de autonomia. Beleza. Cristiane, seja bem-vinda ao quadro Obrigada, Momento Neise. Psi, né? Eu quero também agradecer a presença, professor Walter, Milton, Cristina, Caio, né? Obrigada pela participação no debate, pela construção do debate. Isoneto falando o nome agora certinho, né? Lembrando, né? E aí, meus amigos ouvintes, né? Gostaram? O programa Na Sua Companhia, ele é assim, dinâmico, alegre, cheio de informações. E vocês só encontram aqui na Band Rio AM. Obrigada a todos pela sua companhia. E eu volto, né, a partir das 4 horas da tarde, todas as terças-feiras, aqui na sua companhia. Até lá, amigos.